Boa tarde, turma. Boa tarde. Um prazer estar aqui novamente. Lucas Maia, sócio-diretor da Vind Wealth. Sou analista CNPI responsável pela área de research do nosso escritório. Antes de prosseguir, já gostaria de pedir, se inscreva no nosso canal, dê um like nesse vídeo, para a gente poder aqui estar com força, voltando com novos conteúdos para vocês, tá? E dando continuidade à nossa toada aí de inteligência financeira, hoje eu quero ser um pouquinho mais direto e falar então, né, a gente começar a olhar então como é realmente, como funciona o mercado financeiro, né, quais são os primeiros passos que o investidor ele precisa dar, ele precisa ter consciência, e a ideia é que com o tempo a gente vá se aprofundando cada vez mais em cada tema, tá? Mas hoje eu quero então começar a olhar, né, o que o investidor ele precisa então analisar ali nos seus primeiros passos. E um primeiro ponto extremamente importante, tá? A gente até segrega essa ala da carteira do patrimônio, né, que está investido. Não adianta você começar a olhar para os seus investimentos sem ter a sua reserva de emergência, tá? É muito importante que você entenda que, por mais que você tenha um patrimônio, por mais que você tenha dinheiro aplicado ou imóveis que seja, em uma eventual emergência, se você não tem uma liquidez destinada àquilo, você pode sair de operações, você pode ter que realizar uma venda, por exemplo, de um imóvel, o qual você acaba tendo uma condição difícil, uma condição às vezes até de prejuízo, dependendo da pressa que você vai ter. Tá? A gente viu muito isso acontecer na época do Covid, né, com pessoas que só tinham imóveis e por alguns motivos precisaram se desfazer desses imóveis, se desfizeram ali por preços muito baixos. Tá? Com aplicações isso também acontece, mercado acionário é muito comum, a pessoa às vezes precisar de um dinheiro e está no mercado de baixa, precisar vender com prejuízo. Então tenha a sua reserva de emergência. Não existe um valor fixo, mas a gente estima ali de 6 a 12 meses no seu custo mensal, tá? Esse é um primeiro passo primordial. Antes de investir, antes de ir para a renda fixa, monte a sua reserva de emergência. Se for preciso, até deixe numa conta separada, tá? A reserva de emergência, o foco não é rentabilidade, é facilidade e liquidez, tá? E aí sim, então a gente parte para um primeiro produto que precisa ser o seu primeiro passo, que é a renda fixa, tá? Então a renda fixa, ela nada mais é do que você pegar o patrimônio que você tem, emprestar para alguém, né, seja banco, seja empresas, que seja até uma pessoa física diretamente, e você ganhar com juros nessa operação. É até daí que surge esse conceito, né? Por que é renda fixa? Porque você já tem ali fixado qual que é o retorno que você vai ter. E como que você pode fixar esse retorno? Você pode fazer uma taxa pré-fixada, né? Então você já estima um número, uma taxa nominal fixa, né? Então, vou te cobrar 10% ao ano. É uma taxa nominal fixa, pré-fixada. Você pode ter uma taxa pós-fixada, né? Atrelado a algum índice, né? É muito comum aqui no Brasil a gente ter, né, títulos atrelados ao CDI, a Selic, e você pode também títulos que a gente chama de títulos híbridos, né? Tem a parte pós-fixada e a parte pré-fixada. Um grande exemplo aqui no Brasil é o IPCA, que carrega o pós-fixado do IPCA mais um prêmio, né, mais a taxa pré-fixada. Tá? Principais produtos, créditos bancários são os mais tradicionais, né, que tem ali a cobertura do FGC, né, então vai dar o primeiro passo. É interessante que você monte ali um CDB da conta o qual você está usando. Tesouro direto, né, também bastante, um risco soberano, né, bastante conservador, é um título do governo. E aí tem os créditos privados. Tá? O crédito privado a gente acaba tendo que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque são empresas que estão te emprestando, né? Então tome cuidado com a empresa, com a operação. Geralmente não tem garantia, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por que a renda fixa ela é interessante? Não tem volatilidade, não tem oscilação, né? É o arroz com feijão que faz a sua carteira crescer de grão em grão, tá? Para perfis conservadores é o que predomina, tá? E aí a gente começa então a olhar, a partir da renda fixa, para produtos que já conversam com a renda variável.
Diferentemente da renda fixa, produtos atrelados, produtos que estão sob o guarda-chuva da renda variável, o retorno ele não necessariamente é uniforme, ele não é constante, podendo até inclusive você ter ali meses ou períodos no qual você tem um retorno negativo. Tá? O mais conhecido e o mais tradicional da renda variável são as ações. Né? Então, o que é uma ação? Nada mais é do que um pedaço, uma participação que você vai ter de uma empresa. Né? E você vai estar vinculado, né? O retorno que você vai ter desse investimento, ele vai estar atrelado ao resultado operacional dessa empresa, seja através de dividendo, seja através da subida do papel, né? O ganho de capital sobre o papel. Tá? Então é muito importante o quê? Que a gente compre ações de empresas que são resilientes, de empresas que têm uma boa operação, de empresas em setores que são setores defensivos, setores perenes, e a ideia é que com o tempo, né, conforme a empresa for crescendo, for aumentando o seu lucro, for aumentando o payout, né, que é o percentual destinado a pagar de dividendos para os acionistas, ele sempre seja crescente. Tá? Então, para isso é importante que você entenda a plataforma que você está utilizando, o home broker. É importante ter muito essa percepção do longo prazo. Se você opera ações no curto prazo, é muito mais fácil você pegar um mercado de baixa e sair no prejuízo. Tá? Então, quando a gente olha para a renda variável, a gente também já começa a ter essa percepção de alongar o horizonte de investimento. Isso também é muito importante. Tá? Outro setor também dentro da renda variável que a gente gosta muito, né, tem crescido cada vez mais, são os fundos imobiliários. E por que é uma classe interessante? Vários motivos, né? O primeiro, são fundos que investem diretamente em imóveis. Então, ao invés de vocês ter um imóvel físico, ter toda a burocracia, a tramitação ali de lidar com o imobiliário, lidar com o inquilino, de ter o imóvel físico, através de um fundo imobiliário, você terceiriza isso por um gestor. Tá? Obviamente, existe ali uma taxa, o qual a gente vai acabar pagando para esse gestor, mas de uma forma geral, essa facilidade de operar, de comprar, vender, acompanhar os dividendos, os retornos, compensa bastante estar exposto a fundos imobiliários. Tá? A gente preconiza muito, né, estar exposto em fundos imobiliários que realmente investem em imóveis, né? Existem alguns que investem em títulos, tá? Também pode ser uma opção. O bacana da classe, como eu falei, mais facilidade de liquidez, os aluguéis, os dividendos, eles são isentos de imposto de renda, pelo menos por enquanto. Então você tem menos burocracia, uma maior eficiência em incorporar esses títulos à sua carteira, e eles são menos voláteis do que as ações. Então pode ser até um primeiro passo seu na renda variável. Tá? Precisamos trazer aqui também, né, não deixa de ser um investimento em renda variável, mas a exposição a títulos no exterior. Por que a gente costuma classificar como renda variável? Porque você acaba se vinculando a uma moeda de fora. E, obviamente, o preço, a variação dessa moeda, né, aqui é muito comum a gente se expor ao dólar, ela é variável. Tá? Se você se expõe ao mercado internacional através de uma bolsa, né, através do mercado acionário de um outro país, aí obviamente você também replica, você aumenta essa sua variação à renda variável. Aqui é bastante interessante, né, por questão de diversificação, as pessoas olharem para investimentos no exterior. Por quê? Inerentemente, o real frente ao dólar, ele tende a se desvalorizar ao longo do tempo, por uma questão de diferença mesmo, de taxa de juros, inflação, né, do país de primeiro mundo para um país em desenvolvimento. Isso reflete na inflação que vai transcorrer ao longo do tempo. Então o dólar, no longo prazo, sempre vai tender a valorizar um pouco mais que o real. Então é interessante, vale a pena, né, se você já tem um patrimônio robusto, está bem estruturado nos setores anteriores, começar a olhar para uma diversificação no exterior. E essa diversificação, né, que fique claro, a gente considera renda variável porque o preço da moeda ele vai variar aí ao longo do tempo. Tá? E aí existem diversas formas de você estar exposto. Né? Você pode comprar meramente o dólar, você pode ter uma conta internacional.
colocar o dinheiro lá em dólar e deixar lá. O mais recomendado é que você pelo menos aplique esse dinheiro, que seja numa renda fixa no exterior. Para além da variação cambial, você também tem um rendimento de aplicações, tá? Existe também agora uma classe que tem tomado cada vez mais espaço e a gente acha importante, ao menos, trazer ela aqui, mas que são os criptoativos, né? Cada vez mais a gente tem ouvido sobre, né? É importante enfatizar, né, que é uma classe de renda variável, obviamente, uma classe muito mais arriscada, tá? Então, se você tem o interesse de entender, se você tem o interesse de ter alguma exposição, é muito importante que você já tenha um patrimônio muito bem diversificado e estruturado, tá? Não necessariamente só no mercado financeiro, mas até, de repente, imóveis, investimentos pessoais, para passar a olhar para classes, né? Aqui eu vou trazer o criptoativos, existem alguns outros alternativos, tá? Mas multimercados, enfim. Tenha bastante cuidado, aqui a gente já está falando de volatilidades maiores, já estamos falando de teses mais difíceis de serem compreendidas, tá? Mas também existe aqui essa possibilidade, né? Tem cada vez mais estado em alta, né? Agora com o advindo aí da inteligência artificial, redes, blockchains, está cada vez mais no hype, tá? E aí o que é importante? É importante que, de acordo com o seu perfil, você consiga mapear qual dessas classes, qual desse setor realmente faz mais sentido, tá? De acordo com o seu momento de vida, isso também pode impactar. Então, se você é mais jovem, pode ter mais flexibilidade para uma renda variável, tá? Se você já está numa fase mais avançada, talvez faça mais sentido olhar para a renda passiva, menos volatilidade, tá? Nunca se esqueça, tá? Lembre-se, tudo isso que eu estou falando, reserva de emergência de fora, tá? De fora. E mesmo na sua carteira de investimentos, mantenha um dinheiro em liquidez, mantenha um dinheiro em caixa, porque novas oportunidades sempre surgem, tá? E às vezes faz sim sentido, seja na sua vida pessoal, profissional, familiar, ou até alguma oportunidade dentro da sua carteira, você fazer uma realocação, né? Então deixe também um dinheiro aplicado em liquidez, tá? Muito cuidado com a renda variável, conforme eu já citei, dentro de ações, fundos imobiliários, procure também diversificação, olhe para setores mais conservadores, tá? E ao longo da jornada, tente sempre rebalancear a sua carteira, de acordo com o que você acha que faz sentido para o seu perfil, tá? Tem dificuldade, não consegue mapear, não consegue entender, a gente sempre reforça, busque a ajuda de um profissional, que um profissional ao longo dessa trajetória, que é uma trajetória longa, né? Você pode começar aí desde jovem até a sua aposentadoria, e desenhando e fazendo esse planejamento financeiro ao longo do tempo, tá? Então hoje um texto um pouco mais introdutório, tá? A ideia daqui para frente é explorar cada vez mais cada setor, tá? Então, para concluir, é importante, né, entendermos os produtos, as classes dentro do mercado financeiro, entenda realmente de fato como elas se conversam, como que é o risco, quais são os produtos, quais são as taxas envolvidas, existe custo, né? Existe taxa de gestão, existe risco de crédito, risco de mercado. Tenha um mínimo de discernimento sobre tudo isso, tá? Defina o seu perfil de investidor, defina os seus objetivos, as suas alocações vão conversar diretamente com isso, tá? E nunca se esqueça que o aprendizado ele é contínuo, né? A gente tem que estar o tempo todo sempre aprendendo, refinando o nosso conhecimento, e a gente sempre preconiza. Não tem tempo, busque um auxílio profissional, tá? Busque um auxílio profissional. Basta um tombo e uma decisão errada, são anos de investimento que vão pelo ralo, tá? Então por hoje é isso. Nos próximos episódios eu vou aprofundar cada vez mais em cada classe, em cada ativo, e continuamos na semana que vem. Um beijo e obrigado a todos.